Olá, amigos, parceiros aí, bom dia, boa jornada para nós hoje, né? Um dia inteiro é uma grande jornada, muitas coisas acontecem durante um dia, né? Às vezes a gente planeja uma coisa, acontece coisas incríveis, né? E a notícia boa aí é de que vamos ter pela frente uns 10 dias de bom tempo, né? Bom tempo que eu digo é não chover, né? E aquela ventania, porque o frio que está fazendo hoje, inclusive eu estou aqui armado, né? Até os dentes aqui, e diz que vai fazer 2 graus, está fazendo já 2 graus agora, essa hora que a gente está gravando o programa, está muito frio, realmente está muito frio, e a gente tem que se cuidar, né? Estava anotando aqui, hoje aliás, vamos dizer a data, né? Hoje é 2 de julho, quarta-feira. Um abraço para todo mundo novamente. Estava falando no frio, né? E segundo os médicos, alguns médicos que eu sempre converso, né? E eu trago aqui para vocês, com toda a confiança, né? Que é só coisa boa, que eles comentam comigo, sobre, por exemplo, o frio. Acho que eu nem vou precisar do óculos aqui. Uma das coisas que a gente deve prevenir, né, quando muda essa temperatura brusca demais, né, é ir ao médico, principalmente quem toma remédio para pressão, já falei isso aqui algumas vezes, de aumentar, né, aumentar a dosagem, vamos dizer assim, do remédio, e do médico, claro, né, porque no inverno as veias tem uma dilatação diferente, segundo os médicos, se contraem. Então, se tu toma lá a dosagem 10, vamos dizer assim, por exemplo, tem que passar para 20. Não pode, no verão, modifica também. E os médicos dizem, por isso que dá muitos infartos, muitos derrames cerebrais, né, AVC, porque as pessoas continuam tomando o mesmo remédio e não pode tomar o mesmo remédio verão e inverno. Modifica. Outra coisa, os idosos tomar água durante a noite. Tem gente que não toma água durante a noite. Eu, por exemplo, tomo, né? Não quero dizer que eu sou certinho, mas eu, de uns anos para cá, eu tomo água a noite inteira. Mas tem que fazer no banheiro, fazer xixi, tem preguiça. Não interessa. Está preservando a tua vida. Porque tomar água não é o simples fato do bem-estar, né? Interno e externo. Segundo os médicos, à noite tu está dormindo, se tu não toma água regularmente, e até pouca água durante o dia, o sangue engrossa. Se tu toma água, o sangue afina. Então, se o sangue engrossa, ele pode dar um problema nas artérias, entendeu? Então, a água é boa para tudo, para a saúde geral do corpo, todo mundo sabe isso. E também para esses dias frios, levam a água para a cabeceira e toma água à noite, vai no banheiro à noite, volta e vai dormir de novo, não é mesmo? E outra coisa também recomendada, durma cedo, durma bem, né? Dormir cedo é bom, acordar cedo mais ou menos. Quem está aposentado não precisa se acordar tão cedo, né? Tranquilo. E essa água aí melhora o sistema imunológico, né? E garantir bem o funcionamento do corpo, né? Então, são essas dicas aí, bem interessantes, bobinhas, parece, mas muito importantes. E não esqueça da minha receita, tomar todos os dias limão. Pode tomar puro, pode tomar com um pouquinho d'água, pode botar uma aguinha morna e tal, mas todos os dias, em jejum, tomar limão, porque aí eu nem vou dizer para que é bom, né? Porque é bom para tanta coisa, inclusive a própria NASA, né, está estudando o limão para saber por que essa frutinha é a frutinha mais importante do planeta e é bom para tantas as coisas, né? Nosso programa para Escritório Contábil Pacheco, a assessoria fiscal e tributária no centro de Gravataí. Banrisul, nossa conexão transforma, GM do Brasil, juntos na direção. Prado, cidade que você quer, nós estamos construindo. AMAN, líder mundial em usinas de asfalto, rumo certo, CNH é no rumo certo. Sociedade de Ônibus Gigante Limitada, Sogil, juntos chegamos longe. Galeto Mamma Mia, culinária italiana, galetinho, massa, pasta asciutta.
com muita qualidade aqui no Shopping de Gravataí, e a nossa querida Mecânica Pina, Cidades Bem Cuidadas, que atende as prefeituras, enfim, empresas aqui no Rio Grande do Sul, certo? Bom, vamos ao nosso convite, baile do queijo e do vinho, que é lá no Clube de Glorinha Futebol Clube, né? Dia 5, vou ter que tirar aqui para passar os convites, né? Porque não está dando certo aqui, essa luva aqui. Dia 5, convite R$170, lá em Glorinha, todo mundo lá, baile do queijo e vinho, 20º, que volta depois de um tempo parado, o pessoal está aguardando lá todos os convidados. E falar em frio, tem uma notícia aqui que veio da Prefeitura de Gramado para nós, né? A gente recebe bastante notícia, graças a Deus. Gramado veta novos hotéis e restaurantes até o fim de 2025. Por 180 dias, o prefeito Nestor Tissot, conheço o Nestor Tissot, assinou um decreto, né? Não sei se tem a foto do Tissot aí. A matéria diz o seguinte: a Prefeitura de Gramado suspendeu o recebimento de análise de novos projetos na áreas de hotelaria e gastronomia até o final de 2025. Ontem, que foi terça-feira, né, o prefeito Nestor Tissot assinou 2 decretos que vetam por 180 dias a emissão dos alvarás para hotéis e mais de 20 apartamentos, com mais de 20 apartamentos, veta com mais de 20 apartamentos, e para restaurantes na área central com mais de 20 cadeiras. Então é uma restrição parcial, certo? Mas realmente, né, faz bem aí o prefeito, já que Gramado explodiu, né, uma coisa impressionante, né? A gente que está sempre lá vê que tem que ter uma certa regra, tem que ter uma certa disciplina, porque o crescimento demais é bom para a cidade, mas tem que estar crescendo organizadamente, né, para que todos possam desfrutar daquelas belezas, daquela cidade maravilhosa, tá certo? Então, essa notícia que veio de Gramado. Também falar em prefeituras e falar em município, falar em crescimento, né? Nós temos aqui o fato de que Gravataí, nas inundações, né, 90% da geografia aqui da cidade de Gravataí, 90% mais ou menos, não foi atingido, né? E isso veio demandar, né? Muitas pessoas, muitas empresas, moradores de outras cidades, já falei isso aqui, estão optando por Gravataí. E tudo cresce aqui na cidade, né? E não cresce só as coisas boas, cresce também os problemas, né? E um bom exemplo de crescimento que a gente pode citar foi o CD aqui na Freeway da farmácia São João, né? Um espaço construído de maneira muito rápida aqui na cidade, foi um negócio recorde, mas que agora, segundo notícia que eu vi aqui no nosso Jornal do Comércio, né? Eu vou mandar a foto do CD para o pessoal botar aí da Freeway, né? A direção da farmácia São João, o presidente da São João, o Brair, né? Já está em construção, isso que foi inaugurado há 1 ano e pouco, já está em expansão, o CD aqui em Gravataí, para quase o dobro. E isso é realmente uma notícia excelente na questão do emprego, enfim, na questão do retorno de ICMS para a cidade, tá certo? É sempre uma boa notícia. Mas Cachoeirinha, falando sobre os municípios, né, não tem uma boa notícia, para variar. Tubulação extravasa, invade pátios e contamina plantações em Cachoeirinha. A notícia de ontem, exclusiva do nosso blog. Devido às chuvas, a água suja inundou áreas inteiras na Rua Figueira, na região do Parque da Granja Esperança e Navegantes, região norte de Cachoeirinha, durante o final de semana agora. No local, o esgoto também invadiu os pátios de algumas casas e o odor dos dejetos infesta a atmosfera. O acúmulo dos resíduos é visível. Moradores que vivem há décadas na localidade, diz a nossa matéria, feita pelo Douglas Torraca,
se sustenta da plantação de verduras e frutas, como amoras, bananas, além de cana. Disseram que o terreno foi alagado e a colheita contaminada pelo esgoto que extravasou. Então, mais um problema para a gestão de Cachoeirinha, mais um problema para os moradores, certo? Bom, continuando, a população idosa de Gravataí participa de curso de prevenção contra crimes digitais e estelionato. Isso é muito interessante. A Prefeitura de Gravataí promoveu, desde o dia 26, um curso voltado para a prevenção contra crimes digitais. Está acontecendo muito, que aconteceu aí com o roubo do INSS, né? Então, tem pessoas aí, pessoas com mais de 60 anos, né? Tem esses cursos organizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Capacitação, e o que eles ensinam lá? Pix por engano, né? Quando tem o engano, voltar ao Pix, compra equivocada, ajuda no caixa eletrônico, bilhete premiado, essa é velha, golpe do WhatsApp, falso delivery, falso atendente de banco, empréstimo consignado, nossa, essa tem de monte, golpe dos Correios, falso SMS, golpe do amor, golpe do amor, e falso soldado. Então, bacana isso aí, né? Da Prefeitura de Gravataí, que fez e ainda vai fazer outras vezes, esse curso para idosos na prevenção dos crimes digitais de estelionato, que está muito na moda. Os idosos hoje tem a atenção dos vigaristas aí do Brasil, e vigarista no Brasil é o que não falta. Eu gostaria de falar um assunto aqui com vocês agora, que me chamou bastante atenção, esse vídeo aqui, nós já tínhamos conversado aqui sobre o Jacuí, né? Essa questão ali da areia e tal, e eu vi uma exposição da vereadora, deixa eu ver como é o nome da vereadora aqui, que é a Fernanda Bart, de Porto Alegre. Ela fala muito bem, expressou muito bem, como é bom um bom vereador, né? Às vezes, 4, 5 vereadores numa Câmara, eu conheço esse assunto mais ou menos, né? Ele faz a diferença. Tem uns fraquinhos, outros isso, outros aquilo e tal, né? Outros não estão nem aí, outros dormem, mas assim, quando tem assim 4, 5 vereadores, é uma diferença. E essa Fernanda Bart aqui é muito ligada sobre aquele negócio assim dos bancos de areia, por isso que novamente, porque tem o Ministério Público, que está esperando o lado do IBAN, está esperando a Justiça, enquanto isso vem as chuvas e qualquer chuvinha, ultimamente em Porto Alegre, enche toda a cidade de problema de novo, principalmente para as famílias mais carentes que moram nessas localidades aí, né? Então, a Fernanda faz assim um apanhado muito bom, que me chamou a atenção nesse final de semana, e eu vou mostrar para vocês na íntegra tudo que ela falou, e é a pura verdade desse sofrimento que principalmente os moradores aqui de Porto Alegre, das regiões aqui junto a Porto Alegre, que sofrem novamente com essa questão das enchentes. E nós sabemos, o Rio Guaíba está transbordando, Jacuí, tudo, e vem mais chuvas aí pela frente. E as autoridades, prefeito, fulano, governador, não fizeram, por enquanto, absolutamente nada forte. Coisas que realmente influenciem na tranquilidade da vida dessas pessoas. Vamos ver o que a Fernanda falou. Portos RS, que eu vou provocar, porque eu quero que eles venham aqui no programa do Lazer explicar o que de fato acontece. Não adianta eles fazem só a dragagem do canal de navegação, porque essa é a obrigação da Portos RS. Sim, esse é o mínimo. Só que o resto do rio tá cheio de entulho, lixo, caliça, madeira, ferro, tudo que desceu na enchente. Porque a pergunta que cada ouvinte deve se fazer é: por que cada vez precisa chover menos para dar uma enchente de grandes proporções? Porque tá cheio de areia e outras coisas dentro do rio. E quanto mais areia tem, mais larga a água se espalha. A questão é, mesmo quando eu drago o canal, eu tô fazendo o seguinte:
Eu tô pegando aqueles 300 milhões que eles iam usar para dragagem de canal, eu tô tirando a areia de dentro do canal e eu tô botando areia dentro do Guaíba em outro lugar. O único sistema que tira areia e a areia não volta para dentro do rio é a mineração, que está proibida por uma decisão do Ministério Público, enquanto a FEPAM não entregar o zoneamento do Guaíba, que permite que as outorgas sejam respeitadas. Está parada em 1%, Lazier. Há 4 anos. Mas não precisa ser de graça. Pode gerar impostos, gerar emprego, gerar renda, é uma riqueza. O que nós precisamos é que a FEPAM entregue o 1% que está parado há anos. Entregue. E o Ministério Público libere novamente que se tire areia de dentro do Guaíba. Além disso, o governo do estado tem a responsabilidade, além da Portos RS, de fazer todo o trabalho de desassoreamento, que significa retirar o entulho do leito do rio. Você vê a quantidade de madeira e detrito que está jogado na orla? Imagina o que está dentro d'água, lá no fundo, não se enxerga. Porto Alegre precisa que o estado faça a sua parte. Parabéns, vereadora Fernanda Bart. Aí esse clima aí do Rio Grande do Sul, se nós formos analisar bem o Brasil, ele é muito atípico, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Né? Nós já falamos isso aqui, a questão da cordilheira e não sei o que mais, proximidade com a Argentina, com o Chile, etc. e tal. E nós estamos sempre enrascados aí, ou é frio, ou é chuva, ou é vento, ou é 40 graus... E aí as pessoas sofrem e as empresas sofrem também, né? Então, o clima adverso faz o RS perder fatia do PIB, claro, entendeu? Com todos esses acontecimentos nos anos 2020 até agora, entendeu? Nós não equilibramos ainda. Ou é a pandemia, ou é o clima do Rio Grande do Sul, que é horroroso. Vamos ser bem honestos, é horroroso para a saúde, para o trabalho, para o emprego, para a indústria, para o comércio. Tem que ser honesto, tem que dizer as coisas, não adianta ficar escondendo embaixo dos panos. Então, e aí vem mais pedágio, estrada mal feita, certo? Mal recuperada. Clima adverso, isso tudo para as empresas e para nós, principalmente para as empresas que empregam pessoas. Imposto adverso, pedágio adverso e os empreendedores. Estado campeão de ação trabalhista. Como é que tu vai aguentar o tempo, estrada, pedágio, tempo adverso? Então, o nosso empresário, seja do comércio, seja da indústria, eles não são mais os empresários que visam, eles são altruístas. E ninguém trabalha por altruísmo, certo? Então, como o clima nós não podemos dar um jeito, que isso é coisa... né? Maior, superior, pelo menos os governantes poderiam ajudar o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ajudar os moradores, botar o corpo, botar a alma, o coração em cima desse problema e resolver, e o nosso governador não botar tanto pedágio e tanto imposto para nossas empresas aí. Bom, para finalizar, eu não registrei antes, que já tinha passado, quando eu fiquei sabendo da morte da Mary Terezinha, né? É sempre uma morte que toca todos nós. Quem não conhece a Mary Terezinha, né? Certo, Mary? Ele tinha um programa, Teixeirinha, com a Mary Terezinha na Rádio Gaúcha. Acho que primeiro começaram na Rádio Farroupilha. E ela dava os recados e ele dizia, certo, Mary? E virou um tipo de uma frase muito falada pelos gaúchos, quando uma coisa estava certa, ele dizia, certo, Mary. Então a Mary se foi, nova, né? Eu até achei que a Mary Terezinha tinha muito mais de 85, até beirando os 90, tinha 79 anos. Então ela morreu aqui sozinha, estava vendo televisão, segundo a notícia aqui, num asilo aqui no Lindóia, né? E ela morou no Parque dos Anjos um tempo, né? Mas não estava morando mais no Parque dos Anjos. Eles dizem que estavam morando na Zona Norte, mas não é morando, ela estava num asilo na Zona Norte, né? Que final triste até, né? Uma mulher que foi um grande cantora. Ultimamente ela estava dedicada à música gospel. E ela fez 10 a 12 filmes com o Teixeirinha, viajou o Brasil, enfim, foi uma dupla, musicalmente foi perfeita regionalmente, mas o relacionamento deles foi muito conturbado, né? Bastante conturbado
que nem vale a pena agora estar recordando isso aqui, já que ela se foi e ele se foi também, né? Ela tinha 16 anos, 15 anos, 16 anos quando ele a conheceu, ele já tinha quase 50. E então a Maria Terezinha deixou um legado aí de filmes, de músicas, de trova, principalmente a dupla, né? Teixeirinha e Maria Terezinha, que muitas vezes, eu assisti uma vez, aqui perto do Cerâmico, no campo, perto não, no campo do Cerâmico, fizeram ali um circo, não me lembro do nome do circo, Circo Vera parece que era Circo Vera, e eles se apresentaram, e o próprio Teixeirinha, a última apresentação que ele teve antes de falecer, que ele morreu do coração, né, foi aqui em Gravataí, certo? Com essa notícia triste, né, de uma certa forma, com a morte da Maria Terezinha, nós nos despedimos, voltamos amanhã, quinta-feira, se Deus quiser. Até lá.